Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindos ao Colina 1898. Após uma breve pausa, voltamos aí nas atividades do canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse Mundial de Clubes, né? Que o Vasco não está participando, mas qual é a importância disso no Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes da gente começar a bater esse papo, se inscreva no canal, curte, compartilhe. É muito importante que você curta o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá? Mais vascaínos consigam ver esse canal, que a gente consiga bater um papo, desenvolva cada vez melhor o assunto aí sobre o Vasco da Gama, beleza? Então, vamos lá. Então, o que esse Mundial de Clubes realmente importa para o Vasco da Gama? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar sobre esse assunto é se o Vasco ele tem um projeto de crescimento e um projeto sério para que ele possa ser um clube de ponta. E o que seria ser um clube de ponta do Brasil? Um clube de ponta é aquele que tem as suas finanças estabelecidas, tem as suas finanças equilibradas, aquele clube que paga suas dívidas, clube que tem uma contratação responsável, que ele consiga montar plantéis e elencos de qualidade para que o seu time consiga disputar títulos e conquistá-los. O Vasco hoje ele não é um time, ele não é um clube que tem esse projeto. O Vasco é um clube que sofreu um golpe com a 777 e com isso a direção Pedrinho teve que assumir o cargo oficial, né, de gestor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a partir dessa liminar que a gestão Pedrinho entrou, eles agora dirigem o clube buscando uma outra venda, buscando fazer com que o Vasco da Gama possa ter um dono, né, realmente competente e financeiramente estável e equilibrado, que não vai quebrar como aconteceu com a 777, né, que não seja um gestor fraudulento. Então o Vasco hoje ele tem essa missão de tentar encontrar alguém para comprar a parte da venda da SAF e assim o Vasco consiga ir equiparando as suas despesas e as suas dívidas. Que em 2029, que será na nova Copa do Mundo de clubes da FIFA, para o Vasco estar lá, ele necessita de um projeto de clube, de crescimento. A gente lembra que, por exemplo, o Fluminense está nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA, porém o Fluminense ele não tem um projeto a longo prazo. Ele não tem um projeto de desenvolvimento. Tudo bem, o Fluminense conquistou uma Libertadores da América, mas essa Libertadores da América, ela não vem com um projeto a longo prazo. Ela veio de uma investida, até mesmo que não foi saudável financeiramente ao Fluminense, mas ela vem de uma investida para conquistar um título inédito na história deles. Porém, no ano seguinte, o Fluminense brigou para não cair. O Fluminense brigou, realmente, ele flertou com a zona de rebaixamento diversas vezes. Ele entrou na zona de rebaixamento por várias rodadas e quase caiu. Quase caiu, conseguiu se livrar mais para o final do campeonato. Porém, é um clube que quase caiu. Então é isso que a gente deseja para o Vasco da Gama, que conquiste um título e o outro ano perigue para cair novamente, e no outro ano faça uma campanha mediana e nada aconteça, ou a gente quer que um clube realmente saudável? É claro que durante esse processo podem haver títulos. Então ninguém aqui diz que o Vasco não deva disputar o Campeonato da Sul-Americana esse ano, não deva conquistar o Campeonato Sul-Americano esse ano. É óbvio que o Vasco precisa disputar, precisa competir e, se possível, ganhar. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que há adversários agora mais complicados, porém é necessário que o Vasco tenha um plano de evolução de clube, senão é mais do mesmo. Vão ser mais 10 anos que o Vasco vai tentar alguma coisa e não vai conseguir. E o pior, pode ser que nesses 10 anos o Vasco caia novamente. O Vasco em 2023 quase caiu. Em 2024 teve um ano um pouco mais tranquilo, apesar de no final da temporada ter rateado e ter perdido posições importantes, mas ainda assim foi um ano tranquilo. Em 2025 o Vasco iniciou um ano péssimo. Agora que o Vasco vem melhorando, conseguiu passar essas férias aí e esse tempo do Mundial de Clubes fora da zona de rebaixamento. E o Vasco não tem time para estar na zona de rebaixamento. Mas não adianta a gente falar que no papel não tem time se o time não desempenhar dentro de campo. Com o Diniz as coisas mudaram e o Vasco passou a desempenhar um bom futebol. O Vasco passou a de fato, jogar o esporte de futebol, a gente pode dizer assim. Então a gente tem uma perspectiva positiva pós esse Mundial de Clubes da FIFA. A gente tem uma perspectiva positiva para o trabalho do Diniz. Mais uma vez, eu acho que 2 jogos após o Mundial de Clubes, o Vasco, se não demonstrar no futebol, né, se não demonstrar após esse tempo de treinamento
que o Vasco terá, aí sim a gente começa a questionar o trabalho do Diniz, depois de 2 jogos após o Mundial de Clubes da FIFA. Mas eu acho que 2 jogos aí a gente já começa a questionar caso o Vasco não desempenhe bem. Né? Por que não está desempenhando? Obviamente que o Mundial de Clubes, ele dá uma visibilidade ao time, ele dá uma visibilidade ao clube. Você consegue aí, talvez, ter uma visibilidade maior para patrocínios, uma visibilidade maior pensando em novas parcerias e tudo mais. Porém, o Vasco não pode entrar nessa, como tem algumas páginas do Vasco, alguns influenciadores, algumas pessoas que cobrem o Vasco, de quererem que o Vasco vá a toda maneira, de qualquer jeito, a esse Mundial de Clubes. Não é assim. Não é assim. O que a gente sente mais é porque existem 3 clubes cariocas. E esse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes, ela vem no momento em que os 3 do Rio conquistam em 5 anos uma Libertadores da América, pelo menos. Né? Então, desde 2020 para cá, os 3 do Rio conquistaram uma Libertadores e o Vasco não. Então, é claro que o vascaíno ele vai sentir mais isso. Ele vai ficar mais chateado. Porém, em São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos não estão no Mundial. Está o Palmeiras. No Sul, não tem ninguém. Em Minas, não tem ninguém. Nordeste, não tem ninguém. Então, assim, claro que pra gente a gente sente mais, porque os caras são nossos vizinhos aqui. Então, a gente tem um time que a maioria dos vascaínos tem uma certa simpatia, que é o Palmeiras, né, pela história da torcida, né, as torcidas serem amigas. Você tem, então, um clube que os vascaínos têm uma facilidade maior, até alguns torcem, caso não seja o Vasco, torcem para o Palmeiras. Você tem o Botafogo, que é um clube até mesmo neutro em muitos momentos, né, com o Vasco, conhecido como Clássico da Amizade. E você tem 2 rivais realmente sérios, que é o Flamengo e o Fluminense. Claro que o Flamengo numa proporção muito maior que o Fluminense, mas a gente tem os 3 rivais do Vasco da cidade, indo ao Mundial de Clubes, e o Palmeiras, que é um clube até mesmo amigo, por assim dizer, também lá. Então o vascaíno ele vai sentir mais isso. É normal que o vascaíno sinta mais essa pressão e essa questão. Mas a gente tem que lembrar que em território nacional, gente, tem um representante de São Paulo, não tem nenhum de Minas, não tem nenhum do Sul. E aí? Então não é uma coisa desesperadora. É claro que a gente quer ver o Vasco sempre nas competições, quer ver o Vasco sempre nas melhores e nas maiores competições. Isso é óbvio, isso é o desejo de todo vascaíno. Mas a gente não pode deixar que esse sentimento de desespero e o sentimento de pressa para as coisas, que eles aconteçam porque o Vasco não está lá. Não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. O Vasco vem de um século péssimo, com 1 ou 2 anos bons, que foram 2011 e 2012. Gente. O resto do século 21 do Vasco é péssimo. A gente tem apenas a Copa do Brasil como um título realmente de expressão. O Vasco da Gama não tem outro título no século 21 de expressão além da Copa do Brasil. E isso é muito pouco, a gente sabe disso. Então, assim, o Vasco ele vem de um século péssimo. A gente não pode achar que as coisas vão mudar no estalar de dedos. Óbvio, se vier um multimilionário e investir no Vasco de um jeito, que o Vasco monte três campanhas seguidas, um time monstruoso, é uma história, mas isso é muito difícil que aconteça. É muito difícil, entendeu? É muito difícil. O Bahia é do Grupo City e o Bahia não montou um time avassalador que ganhou tudo. Né? O Botafogo demorou a ter as suas conquistas. O Flamengo vem de um processo, apesar de não ser SAF, vem de um processo de no mínimo 10 anos, gente. E o Vasco hoje ele não tem nenhum projeto. A verdade é que o Vasco não tem projeto. Então o vascaíno que está achando que o Vasco da Gama vai estar no Mundial de Clubes 2029, gente, calma. Primeiro vamos dar os passos que o Vasco precisa dar. O Vasco precisa de estruturação e o Vasco precisa de títulos acessíveis. Quais são os títulos acessíveis que o Vasco tem? Sul-Americana e Copa do Brasil. Bom. Léo, mas o que a gente tem hoje é isso. O Vasco ele tem que terminar o Campeonato Brasileiro numa boa posição, uma posição confortável, sem riscos, sem dar susto na torcida. O Vasco, além disso, tentar a Sul-Americana o mais longe que ele conseguiria e a Copa do Brasil também, principalmente pelo seu aspecto financeiro. O Vasco é um clube que precisa de dinheiro. O Vasco é um clube que talvez venda o Ryan para gerar dinheiro no seu caixa. E hoje o Ryan é um dos melhores jogadores do time do Vasco. O Fernando Diniz já deixou bem claro que ele não quer que o Ryan saia. Mas a gente sabe como é mercado, a gente sabe as dificuldades que o clube pode passar. Então talvez o Ryan seja vendido. Então a gente não pode entrar nessa loucura
de não, o Vasco em 2029 tem que estar lá. Cara, me desculpe. Se o Vasco não tiver um projeto iniciado a partir desse ano, não tem como o Vasco estar lá em 2029, cara. É muito difícil. A não ser que aconteça uma gestão pós-Pedrinho, que talvez seja também desastrosa, invista um dinheiro que o Vasco não tem, endivide mais o clube, e o Vasco ganha uma Libertadores, pode acontecer, tá? Mas depois os próximos 10 anos. E os próximos 10 anos? O Vasco não disputa mais nada, cai para a Série B, de novo como aconteceu. Em 2011 a gente conquista a Copa do Brasil, que é um título que a gente esperava muito. 2011 era o nosso ano, no Brasileiro de 2011 era o nosso ano, e ganhamos a Copa do Brasil. Em 2012 poderia ser o nosso ano também da Libertadores, mas o Vasco, ele, após isso, o que o Vasco conseguiu? O Vasco conseguiu uma série de rebaixamentos. O Vasco conseguiu 4 rebaixamentos no Campeonato Brasileiro e uma permanência na Série B. Foi isso que o Vasco conseguiu. Então, assim, é muito difícil o vascaíno achar que em 2029 a gente vai estar lá no Mundial de Clubes da FIFA achando que as coisas melhoraram da água pro vinho. Lembrando, no cenário atual, o cenário atual é esse. Se chegar um milionário aqui, comprar e revolucionar tudo é outra história, gente. Mas hoje o cenário é esse. O Vascaíno tem que ter o pé no chão, entender que a fase do Vasco não é essa, a fase do Vasco não é visando o Mundial de Clubes da FIFA, a fase do Vasco é ter segurança no Campeonato Brasileiro, tentar conquistar um título que está ao seu alcance pelo time que tem, que é a Sul-Americana, é o mais fácil, e dá vagas à Libertadores da América. Ou torcer para um chaveamento mágico para o Vasco da Gama chegar a uma final de Copa do Brasil. É isso que o vascaíno tem que torcer hoje, gente. Porque é essa a realidade. Isso não significa que você não tenha que ficar empolgado, isso não significa que você não tenha que ficar animado, porém, a realidade do Vasco é essa. A gente não pode também sair da realidade das coisas. Torcedor, beleza, torcedor, ele vai ficar maluco, ele vai ficar com raiva, ele vai, ter diversos sentimentos. Mas a realidade do Vasco é essa. Infelizmente, eu não queria. Eu queria que o Vasco estivesse disputando tudo. Eu queria que o Vasco estivesse conquistando tudo. Mas a realidade não é essa. O time que o Vasco tem não é um time para essas conquistas. Entendeu? Então é preferível que o Vasco não vá e não passe também vergonha do que ir numa sorte e vender o time todo antes de ir para o Mundial de Clubes e passar uma vergonha lá. Como aconteceu com os desmanches dos grandes times que o Vasco teve. O time do Vasco 2011 e 2012 foi se desmanchando ao longo dos anos. 2013, 2014 foi terrível. Então assim, o Vasco ele tem que ter estabilidade. Tendo estabilidade, o Vasco consegue alcançar voos maiores e ser um clube estável e financeiramente seguro. É isso que o Vasco precisa, tá bom? Me diz aí o que você acha. Um forte abraço, sempre Vasco.